Olá, 19 de abril de 2017 está no ar, ao vivo, o Notícias do Dia. A situação de insegurança dos moradores do bairro do Angelim foi tema de uma audiência realizada ontem pela Comissão de Segurança da Assembleia. A audiência aconteceu na Associação de Moradores do Bairro, com a participação da comunidade e dos deputados Júnior Verde e Cabo Campos. Ruas escuras, luminárias quebradas, comércios com grades, pessoas recolhidas dentro de casa, moradores sem poder sair das ruas e conviver no bairro por falta de segurança e por medo. Assim tem sido nos últimos 4 anos no Angelim. Essa situação motivou a Comissão de Segurança da Assembleia a realizar na Associação de Moradores uma audiência pública para ouvir a comunidade e buscar soluções para mudar a realidade do local. Eu estou correndo para esse objetivo de amenizar, ver se melhora a segurança, limpeza, infraestrutura, eu estou correndo atrás disso. Essa é a segunda vez que lideranças do bairro se reúnem para apontar as necessidades quanto à segurança do lugar. A primeira aconteceu em novembro de 2015, quando o deputado Cabo Campos se reuniu com o secretário de Segurança Jefferson Portela e lideranças comunitárias para elaborar ações que pudessem conter a criminalidade do bairro. O que é que pode motivar o poder público, o poder executivo de trazer isso para cá? É isso que está acontecendo hoje. Eu estava fazendo as indicações sozinho, a associação estava fazendo e está fazendo muito bem a cobrança, quero aqui agradecer, parabenizar a associação, por estar fazendo a cobrança sozinha e agora nós estamos todos mundo juntos. Assaltos, furtos, homicídios, tráfico de drogas são alguns dos problemas enfrentados no bairro Angelim, Novo Angelim e adjacências. O presidente do Conselho Comunitário pela Paz, que é morador do bairro e já foi presidente da associação, estava presente na audiência. Ele explicou a situação de insegurança do bairro e falou sobre a importância da participação da comunidade. Estou vivendo essa luta desde 2007, né? Dessa luta pelos conselhos, dessa interação, interagir com o policiamento, aproximar a comunidade do policial, para justamente reverter esse quadro. O coronel Dair, que faz parte da Comissão de Segurança da Assembleia, explica que é importante que as vítimas desses crimes comuniquem o fato à polícia, mesmo que anonimamente. Procura o comando da unidade que presta serviço nesta área e, consequentemente, a situação ela vai ter continuidade. Isso aí é só um exemplo. Agora, caso contrário, você tem um 190, você tem a Secretaria de Segurança Pública. Entre os encaminhamentos da Comissão de Segurança da Assembleia para o Angelim é destinar uma viatura 24 horas para o bairro e a instalação de uma companhia de polícia para o local. O deputado Júnior Verde, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, falou sobre a importância de ouvir a comunidade. Já encaminhamos algumas proposições junto ao governo, iniciativas que vão fortalecer a segurança de São Luís como um todo, do estado do Maranhão também, da mesma forma, porque nós estamos falando de barreiras policiais, de equipamentos, de estratégias, de plano de segurança realmente para fortalecer a segurança no estado. Mas a princípio aqui hoje é um diálogo com a comunidade, nós vamos estar inclusive nos colocando à disposição, claro, mas vamos sair daqui com algumas proposições, alguns encaminhamentos importantes para o Comando Geral da Polícia Militar, principalmente, né, para que possamos realmente fazer um trabalho até ostensivo aqui e preventivo de fato para a paz pública aqui do bairro do Angelim. No último domingo foi celebrado o Dia Mundial da Voz. Durante toda essa semana, especialistas estão promovendo a conscientização da população sobre a importância diária dos cuidados da saúde vocal. Na reportagem que você vai ver agora, vamos mostrar histórias de pessoas que cuidam e que não descuidam do instrumento mais importante da sua vida, a voz. Compete ao presidente determinar a inclusão de projeto em regime de prioridade, segundo a... Ela é o instrumento de comunicação mais utilizado pela humanidade, mas nem sempre recebe o devido cuidado. Na Semana Mundial dedicada à voz, a fonoaudióloga Elô Santana destaca que todos devem ter uma atenção especial todos os dias com a voz, para evitar problemas futuros. Então, a voz é esse som. Esse som pode estar nasalizado, rouco, infantilizado. Então, quando eles perceberem esse problema com a voz, eles têm que procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Caso a gente note alguma coisa, a gente caminha para o otorrino para ver se tem alguma lesão a nível de prega vocal
e aí o otorrino faz a avaliação dele e reencaminha para a gente. Quer dizer, então, às vezes vem uma questão na voz, um som que não te agrada, que tu ouves. Hoje em dia a voz é muito pedida. Então no WhatsApp você escreve o texto, mas você também grava a sua voz. E muita gente diz assim, nossa, me assusto com a minha voz. Milhares de pessoas usam a voz como instrumento de trabalho, como a jornalista e radialista Marina Souza, que reconhece a importância que a voz tem no exercício profissional diário dela há 26 anos. Olha, a voz ela é uma ferramenta importante, né, para tudo, né? Porque nós nos comunicamos, nós realizamos as coisas através da voz. Tudo acontece. Por exemplo, Hiroshima e Nagasaki foram destruídas com bomba, né? Bombas, mas antes teve a palavra. Então, essa ferramenta que é a voz é que faz efetuar as coisas, realiza as coisas. Henrique Pereira está na profissão de radialista há 25 anos e tem cuidado redobrado para evitar problemas com a voz. Primeiro é não tomar água gelada, eu evito isso ao máximo. Só em casos excepcionais mesmo, onde não eu vou encontrar. Eu tomo sempre a água natural, que é para poder já não causar nenhum problema. Evito também qualquer tipo de doenças respiratórias, resfriado, gripes, ou alguma coisa que venha atingir as minhas cordas vocais. E sempre procuro fazer gargarejos, romã, esses remédios naturais para manter o nível da voz sempre no mesmo padrão e evitar qualquer tipo de inflamação nas cordas vocais. Para quem usa a voz no exercício profissional, como jornalistas, radialistas e cantores, por exemplo, o ideal é sempre fazer exercício e não forçar desnecessariamente a voz. Porque a voz é um músculo, então como um músculo, é um músculo que trabalha. Se trabalha, pode inchar um pouquinho, pode lesionar um pouquinho. Então o fono está lá para trabalhar esse condicionamento e resistência para que não haja prejuízo para esse profissional, porque ele usa a voz para trabalho, né, para ser o seu sustento da vida. Então, quer dizer, tem que fazer um acompanhamento para dar essa resistência, né, e para tirar essa lesão. É como um jogador de futebol, lesiona as pernas, o fisioterapeuta está lá. Então, a voz, daqui para cima, o fonoaudiólogo vai dar conta. Mas caso a pessoa esteja com a voz comprometida e uma agenda cheia para cumprir e está impossibilitada de cantar, por exemplo, é possível reverter? Sim. E a indicação é a eletroestimulação e a bandagem. O primeiro passo são os exercícios ideais para tirar a voz daquele sufoco. E aí nós temos auxílios, como o tape, né, a therapy tape, ou bandagem conhecida, e daí a gente coloca para poder fazer a soltura muscular, ou fazer esse músculo ficar mais resistente, ou no ponto, na postura ideal. Também a eletroestimulação, que a gente está utilizando muito, e o laser, que vai ajudar com que essa prega vocal seja refeita. E ainda falando sobre datas comemorativas, em 1943, Getúlio Vargas, que era o presidente do país na época, decretou que todo dia 19 de abril seria comemorado o Dia do Índio. E isso demarcaria uma nova forma de ver, pensar e tratar as questões que iriam garantir aos índios a preservação de suas terras, sua cultura e tradições. 74 anos depois, os indígenas ainda lutam para assegurar às gerações futuras seus territórios, sua identidade étnica e cultural. Lutam para que seu povo não desapareça e para que o dia 19 de abril não seja apenas uma data no calendário. A presença dos povos indígenas no Maranhão é datada muito antes do descobrimento do Brasil. No século XVII, eram mais de 250 mil índios maranhenses e cerca de 30 etnias diferentes. Entre eles, povos extintos como os tupinambás, que habitavam São Luís, os tremembés, os araioses e os amanajós. Populações inteiras exterminadas ao longo dos anos. Dos 250 mil índios, restaram cerca de 20 mil e apenas 9 etnias tradicionais e outras 3 em fase de reconhecimento. Existem 9 etnias tradicionais historicamente já reconhecidas, com áreas delimitadas, e mais 3 grupos que estão em processo de reconhecimento. São remanescentes indígenas, que graças à Constituição buscaram o seu direito de ser o autorreconhecimento enquanto povos indígenas, estão em busca de território e da autoafirmação enquanto índio.
6 séculos depois, a população indígena ainda enfrenta inúmeras dificuldades, entre elas a preservação da cultura e de rituais de passagem, como a festa do moqueado e o ritual da menina moça dos índios Guajajaras, uma festa tradicional registrada na reserva Araribóia, na aldeia Lagoa Quieta, em 2016, pela TV Assembleia. A questão indígena no Brasil como um todo, em especial no Maranhão, é bastante complexa. Porque se por um lado a gente teve um avanço muito grande nos anos 70 e 80 com a delimitação e a demarcação das terras indígenas, por outro lado a gente vê minguando os recursos e também as políticas de assistência e de ação em relação aos grupos indígenas. A preocupação com a garantia dos direitos das comunidades indígenas tradicionais do Brasil e do Maranhão é tema da campanha nacional Abril Indígena do Ministério Público Federal. Segundo o procurador Hilton Araújo de Melo, o objetivo é a valorização dos índios brasileiros. No estado do Maranhão, em especial, nós temos, sim, grandes territórios demarcados, prestigiando essa posse histórica, tradicional das comunidades indígenas. Nós temos várias etnias e vários territórios hoje já em processo de demarcação. E a intenção geral da campanha é justamente procurar essa valorização, chegar ao conhecimento do grande público de que existem instâncias de poder, que o Estado brasileiro está, sim, preocupado em garantir esses direitos ao território, direitos culturais, direitos fundamentais, como saúde e educação como um todo, em especial para esse povo. Quem quiser saber mais sobre os povos indígenas que habitaram o território maranhense antes do descobrimento do Brasil, a sua cultura e a influência que tiveram para o povo maranhense, basta visitar o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia, que fica no Centro Histórico de São Luís. O acervo conta com mais de 400 peças em exposição no Centro Histórico de São Luís. A mostra é permanente e apresenta um panorama da cultura material dos índios no Maranhão, com painéis fotográficos e textos informativos. Tudo para que o público tenha compreensão da função social que estes objetos e adornos têm para os povos indígenas. A proposta pedagógica aqui do Museu, do Centro de Pesquisa, é mostrar o índio numa perspectiva histórica do seu passado e do seu presente, né? Nós realizávamos sempre um evento chamado Semana dos Povos Indígenas, em que todos esses, mais de 150 índios participavam de mesa redonda e discussão da sua situação. É muito importante também que se estabeleça esse canal permanente com a sociedade brasileira para diluir a questão dos preconceitos, do modo de vida do indígena e da forma tradicional como o indígena vive. O Notícias do Dia fica por aqui. Fique a seguir com a reprise do programa Os Imortais e logo após a sessão plenária de hoje. Até mais!